Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui em mais uma live do Mente Aberta, hoje com uma participação muito boa, muito legal do Javier Pereira. Javier é cientista social e vai fazer hoje uma contribuição muito especial aqui para o projeto. Meu nome é Tanise Galon, sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e coordenadora do projeto Mente Aberta. Boa noite, Mariana, querida aluna sempre está aqui. Gabi, Camila, sempre presente. Temos live hoje também do Cuidado é Fundamental, a live é sobre sexualidade. Sigam a página do Cuidado é Fundamental. O Javier entrou, para a gente não perder tempo, já vou acenar aqui para ele. E aí o Javier faz o convite aí para entrar na live. O tema hoje da live até anotei aqui, pandemia da precarização, novas formas de organização do capital. Javier, isso, deu certo agora que eu vi sua solicitação. Você... Olá, tudo bom, Javier? Olá. Consegue me ver, me ouvir? Consigo, perfeito. O áudio tá bom? O áudio tá bom, a imagem tá boa. Ainda bem que essa Beleza. a conexão é a primeira coisa, né, Javier? Você tá em Campinas. Tô Tá em... em Barão Geraldo, na verdade, né? Barão Geraldo. Que é um distrito daqui. Onde fica o campus da Unicamp, né? Isso, exatamente. Vou aproveitar, eu vou fazer a apresentação do Javier aqui. Primeiro, agradecer a sua presença, Javier. Mais uma vez participando de um evento, né? Da outra vez fizemos presencial na UFTM sobre assédio moral no trabalho, foi muito bom. E você não podia deixar de faltar aqui na live do Mente Aberta. O Javier Pereira, ele é mestrando em Sociologia pela Unicamp, membro do grupo de estudos Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, e é cientista social pela UFSCar, pela Universidade Federal de São Carlos. Javier, você gostaria de se apresentar melhor? Fica à vontade e aí depois eu lanço a primeira pergunta aqui da noite para a gente começar o bate-papo. Só agradecer primeiro o convite, né? Desde quando a gente conversou pela primeira vez, de pronto já aceitei, que eu me lembrei também daquele evento que a gente fez no ano passado, né? E foi muito bacana. E que graças a Javier, a sua imagem travou para mim. não só você, mas toda a equipe que está por trás do Mente Aberta, é dizer que, enfim, o desafio que a gente tem para não só na sociologia do trabalho, mas na saúde do trabalhador, ele vem se intensificando cada vez mais. E é esse tipo de evento que a gente vai construir alternativa, que é pensando coletivamente, de forma multidisciplinar. Exato. E que tem tudo para, enfim, tudo para dar certo, e é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Javier, eu vou começar comentando até uma história que eu acho que eu já trouxe em outras lives, bem brevemente, mas me chamou a atenção. Eu repito aqui o tema, né? Pandemia da precarização, novas formas de organização do capital. E até publiquei no post do Mente Aberta, quando fui divulgar o folder, né, da sua fala e tal, e comentei de termos que o universo do trabalho usa muito hoje, né, a uberização, a pejotização, o infoproletariado, que são termos, né, construções teóricas que a gente vai discutir hoje aqui. E aí, para começar, eu queria partir de uma situação real, né, que eu fiquei muito assim, impactada com essa história, que é verdadeira, verídica, né? Um motorista de aplicativo da Rappi, isso aqui eu trago de reportagens jornalísticas na internet, vários jornais divulgaram, né? É o Tiago de Jesus Dias,
que sofreu um acidente vascular encefálico, o famoso AVC, né, que a gente chama assim, sofreu durante uma entrega que ele estava realizando enquanto motorista da RAP, né? E quando a cliente recebeu, ele estava passando mal, essas reportagens trouxeram, né, que a cliente entrou em contato com a central da RAP e a empresa fez o quê? Pediu para ela dar baixa lá no aplicativo para eles cancelarem as próximas entregas. Essa era a preocupação da empresa, né? E que eles não tinham o que fazer com relação à saúde do motorista parceiro, né? Ainda a reportagem brincou isso porque eles são chamados de parceiros, né? E aí essa cliente pediu um Uber para levá-lo ao hospital, pediu primeiro uma ambulância, demorou para chegar, pediu um Uber e ele disse: não posso sujar meu carro. O paciente né? A pessoa ali, o trabalhador estava numa situação, ele estava sujo, né, eles relatam que devido ao AVC ele tinha urinado, questão fisiológica da doença ali mesmo, né? E não quis levá-lo. E só depois de 2 horas apareceu um amigo para socorrê-lo, né? E nós que sabemos aí da área da saúde, existe uma janela, um tempo de atendimento do AVC, e esse tempo passou, né? E ele faleceu 12 horas depois. Então, a pergunta que fica, né? Esse trabalhador, o Tiago, ele é o exemplo de muitos trabalhadores vivendo essa pandemia da precarização hoje, sendo chamados de empreendedores, né? E aí a pergunta que eu lanço para a gente discutir aqui, né, para começar, é o que este fato que eu contei aqui revela sobre o mundo do trabalho dos dias de hoje? Perfeito. Acho que é um caminho bastante interessante para a gente começar pensando justamente, né, a partir de um acidente, de um episódio, né, mas que por trás dele você tem um processo que é bem longo, complexo e que não começou ontem. Uhum. Né? Eu vou, enfim, não quero ser, vou tentar ser um pouco só teórico aqui, né, para a gente tentar entender primeiro o que é trabalho, né? Uhum. A gente trabalho talvez seja uma das palavras que a gente fala todo dia, né? Mas afinal de contas, do ponto de vista sociológico, né? O que a gente pode entender como trabalho? Uhum. Aqui eu vou utilizar a definição marxiana do trabalho, né? Que o trabalho nada mais é do que a intervenção e transformação da natureza do homem, pelo homem, certo? E nesse movimento de transformação há desprendimento de força física, intelectual, psicológica. Isso, se a gente for pensar o que é trabalho para o Marx. Sim. Né? Agora, se a gente avançar um pouco, pensando nas formas de gestão do trabalho, né? Durante muito tempo, o que deu o tom das organizações do trabalho foi a relação do binômio fordista-taylorista. Uhum. Né? Aquele trabalhador que a gente conhece do filme do Chaplin, como é que chama mesmo, gente? Deu branco aqui também. Nossa, deu branco. Nossa, gente, que é isso? Como é que é o nome daquele filme, gente? Tempos Modernos. Tempos Modernos. Meu Deus. Aquele trabalhador que a gente conheceu no Tempos Modernos, ele tem um período, ele está muito localizado historicamente. Que é aquele trabalhador de uma fábrica enorme, que tem um contingente de trabalhadores muito grande, que é responsável muitas vezes por um trabalho especializado, e aqui especializado a gente coloca entre aspas, porque de fato, às vezes é um trabalho de apertar parafuso, né? Um trabalho simples, mas ele é especializado no sentido de só fazer aquilo dentro de uma produção. Isso vai prevalecer, né? Essa organização do trabalho ela vai ser predominante até mais ou menos os anos 60, anos 70, vai ter a crise do modelo do binômio taylorista-fordista, e que justamente o que é colocado em xeque ali é a demanda social e econômica para a manutenção daquele modelo já não vigora mais. O Harvey tem um texto muito bacana na Condição Pós-Moderna, que ele vai dizer que produção de massa significa consumo de massa, e isso não ocorria mais. Sim. Então, você tem aquela crise da superprodução, o super estoques, assim que a gente pode dizer. E nesse mesmo período, o Japão, né, e aqui
o Toyota, dentro das fábricas da Toyota, né, vai surgir um modelo de gestão alternativo, né? Agora, não mais rígido, flexível, um trabalhador não mais especializado, mas polivalente, sim. né? E esse processo se intensifica a partir de então, que é quando vê aumento de terceirização, trabalho por produção, o just in time, né? A ideia de acabar, não do ponto de vista restrito, né? Mas diminuir ao máximo os estoques. Então, ali vai ter uma nova configuração do trabalho, né? Dentro desse processo, e aí trazendo para os dias de hoje um debate mais contemporâneo, né? A gente não pode esquecer que, juntamente com esse processo de flexibilização do trabalho, há um desenvolvimento de um arcabouço tecnológico, de internet, de supercomputadores, a popularização dessas tecnologias, né, de internet 3G, 4G, agora já está discutindo a 5G. Né? E a gente pode pensar, por exemplo, a uberização, né, eu brinco, eu tenho aqui em Campinas, nós temos vários colegas que estudam uberização, né, que a gente pensa que, na verdade, que é só o Uber que a gente pede para, enfim. Mas que não, que aquilo é um modelo de gestão. Exato. Né? E o que vai marcar? Marca a intensificação da precarização, o aumento do número dos acidentes de trabalho. E na sua exposição ficou muito bacana, porque talvez seja uma das maiores marcas da uberização, que você não existe trabalhador mais, né? Isso foi defendido muito tempo na psicologia, e que, enfim, aqui a gente tem o privilégio de ter um professor que era um contraponto, e que vai ser predominante. O que vai marcar vai ser, aqui nós oferecemos uma plataforma e você oferece seu trabalho. A gente não tem vínculo, a gente não te dá nenhuma forma de direito. E é engraçado, né, porque quando se fala do empreendedor, e que assim, empreendedor que está trabalhando 16 horas seguidas, que está ganhando cada vez menos, né, se acidentando cada vez mais. E junto com isso, e aí isso se a gente for pensar específico da Uber, né? E aí a gente pode pensar as outras formas de organização do trabalho também. Eu acho que fica exatamente isso. Pensar que há um processo de complexificação ainda mais da classe trabalhadora, né? Com novas formas de organização do trabalho, novas relações de contrato, de salário, de representação, novos agentes, né? Pensar o aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? E de que maneira pensar isso, de que maneira refletir sobre isso. Então, acho que o desafio para a gente que propõe pensar o trabalho, ele é muito grande. Muito. E, assim, muito bom, Javier, assim, foi interessante você falar desse processo de reestruturação produtiva, né, que a gente tanto estuda, que culmina hoje numa complexidade tão grande do mundo do trabalho. E eu vou falar uma coisa, assim, me chama muita atenção, como o professor Ricardo Antunes foi certeiro quando ele publica o livro Privilégio da Servidão. O Adeus ao Trabalho foi o primeiro que eu li, né? Inclusive foi o primeiro que eu li dele. É muito famoso, né? Toda a teoria dele ali, criticando, né? O trabalho vivo realmente vai ser substituído, de que modo, né? Isso vai acontecer ou não. E aí, o Privilégio da Servidão, se eu não me engano, foi publicado em 2018. Eu não sei se foi 18 ou 19, eu acho que foi 18. E é incrível como é atual, ainda mais no contexto da pandemia. Porque assim, por exemplo, enquanto professora, eu nunca imaginei que o infoproletariado fosse chegar, que eu fosse me tornar um infoproletariado, né? E eles dizem que a pandemia, assim, ela foi o território perfeito para isso continuar, né? Porque a tendência agora é substituir mesmo esse trabalho presencial pelo trabalho online e em que medida isso impacta na saúde desses professores. Eu não tenho dúvida que estamos adoecidos, que trabalhamos muito mais. Inclusive, o Antunes comenta a perda da fronteira entre o tempo dentro e fora do trabalho, né? Nessa nova conformação, essa fronteira
ela não existe mais, eu me sinto na minha casa, no meu trabalho ao mesmo tempo. E isso tem levado professores, eu acabei de fazer uma pesquisa, a minha aluna Itamara, ela fez uma pesquisa de iniciação científica, ela entrevistou professores em home office, né? E os de universidade particular, eles temem o desemprego, a demissão em massa, que é uma coisa que acontece, então eles se submetem a esses adoecimentos, vivem o presenteísmo, né? Que é trabalhar estando doente, é um fenômeno muito mais forte que o próprio absenteísmo, né? E os da universidade pública, muito sobrecarregados com as burocracias do sistema, com as mudanças legislativas o tempo todo no governo atual, por serem servidores federais, e a reforma administrativa chegando. Então, assim, é muito atual essa discussão que você faz, né, ancorada em vários autores. Eu queria aqui queria comentar, Javier, para você também fazer uma colocação aí para nós. Você tem um projeto com terceirizados, né? Queria que você comentasse um pouquinho também sobre a terceirização, assim, o que você tem visto na nossa sociedade atual aí, do mundo do trabalho, com relação à terceirização. Sim, a gente, enfim, né? Aqui na Unicamp, o grupo de estudo que eu faço parte, de fato um privilégio ter o professor Ricardo orientando a gente, muito próximo, né, porque, de fato, ele foi muito... A tese dele, que é a do Adeus Trabalho, que é dos anos 90, ali ele foi muito assertivo do ponto de vista de enquanto... Sobretudo, é uma tese muito europeia, né, muito defendida pelos sociólogos da Europa. E justamente era o fim do trabalho, né? E ele vai na contramão disso. Não, gente, a gente que é do sul do mundo, aqui o negócio aqui é diferente. Né? Aqui, pelo contrário, há um processo de degradação cada vez maior do trabalho. Né? O trabalho que sempre foi, que ora foi pensado como manifestação da mais pura humanidade e que se degrada cada vez mais. Você se realiza na degradação, é uma contradição gigante. Né? Você tem que trabalhar, você tem que vender, enfim, você tem que sobreviver, você tem que comer. Né? E para uma parcela muito grande da sociedade, isso significa estar exposto ao risco. Né? Eu acho que uma parcela... Enfim, né? Outra questão que a gente tem que colocar é o nível de informalidade no Brasil hoje. Né? A gente está falando de 40% da população na informalidade e que uma parte dela se destacou nos últimos tempos, que foi os motoristas de aplicativo. Né? Inclusive com greves, com grandes manifestações. O Marcos Galo, se não me engano o nome dele, que é uma das lideranças, né? E que vem mostrando que de empreendedor a gente não tem nada, pelo contrário, a gente é um trabalhador super precarizado, que está super exposto. Né? Enquanto a gente, a pequena parcela de trabalhadores que ainda tem a oportunidade de fazer home office, eles, em momento algum, tiveram isso, é aquela famosa metáfora, né? Que vai trabalha de manhã para comprar o almoço, trabalha à tarde para comprar a janta. Exato. Né? E que o que assusta ainda mais, e que é um processo que vem se intensificando, é que durante muito tempo foi criado um imaginário de que de que essas formas de organização eram muito pontuais. Não, é um motorista é um motoboy, enfim, é o táxi, né? Mas e que agora há um movimento de tentar unificar isso. Exato. Né? Você tem parcelas da classe trabalhadora que antes tinha garantias sociais, garantia de representatividade sindical, né? E que há um movimento, a gente pode pensar os professores. Né? Você tem o exemplo do trabalho docente, e que durante a pandemia foram inúmeras as reportagens, enfim, as denúncias de professores com cargas imensas, com correções que, enfim, né, extrapolavam qualquer
possibilidade de se fazer de um certo rigor, né? Professores que foram demitidos por uma mensagem Exato. e que isso vem se intensificando, né, e atingindo outras parcelas. E isso é o que mais preocupa. Né? Agora, falando um pouco da terceirização. A terceirização ela não é nada, ela não é um fenômeno, ela é intensificada a partir dos anos 60, né, mas o próprio Marx, no Capital, ele vai ter uma passagem que ele vai falar do atravessador, que já era essa figura que mediava as relações de trabalho. Né? Mas, mais uma vez, uma coisa é isso no século XIX, outra coisa é pensar isso como forma de gestão. Exato. Né? Não é uma coisa pontual, é você cria legislação que garante e que cria mecanismos para que aquilo se intensifique de uma forma até então que não se conhecia. A gente pensar hoje, tem principalmente as universidades públicas, né? Tem, por exemplo, o pessoal da faxina, da segurança, né? Há muito tempo que assim, não se existe mais pessoas contratadas para fazer esse tipo de atividade. Né? Hoje a terceirização está na universidade pública, ela se intensifica. Aqui na Unicamp mesmo, a gente tem um projeto de acompanhar os trabalhadores terceirizados e as denúncias são imensas de não ter acesso à máscara, ao álcool gel, à luva, porque é aquilo, a gente pede para a Unicamp, mas a Unicamp não tem nada a ver com isso, joga para a empresa também fala, não, é com a Unicamp, e acaba que ninguém resolve, e que quem está ficando doente e quem está se contaminando com a pandemia, né, que é uma coisa que eu acho que a gente pode trazer também, é justamente essa parcela, né? Sem garantia, sem uma segurança no trabalho, sem representatividade sindical, e que está exposta, e que é exposta dia após dia. E os números mostram isso, né? Durante muito tempo, a Covid ela foi associada a uma doença de classe média, né? Que tinha possibilidade de viajar para a Europa e voltava para o Brasil, mas que depois, na verdade, isso se intensificou nas camadas de trabalhadores e, sobretudo, de trabalhadores pobres. Pensando que as condições de isolamento, ela pressupõe que você possa fazer o isolamento. Né? Então, como é que a gente vai garantir que uma pessoa faça o isolamento se, mais uma vez, né, ela não consegue se sustentar se ela não estiver lá trabalhando. Exato. E que a terceirização, ela, enfim, né, ela vem ganhando destaque. No setor elétrico, ela vem se intensificando, sobretudo desde os anos 90 para cá, que é quando há um movimento de privatização do setor elétrico. E tem algumas especificidades, assim, né, sobretudo pensando no número de acidentes. Né? Uma pesquisa que eu fiz entre 2015 e 2017, o número de relação entre os mortos, entre diretamente contratados e os terceirizados, era de 1 para 10. Nossa. Chegando em alguns anos de 1 para 15. Então, pensar quais as condições para isso acontecer. Né? Pensar que existe um movimento, e assim, era muito claro isso nas entrevistas, os trabalhadores eles tinham plena consciência de tipo, olha, aqui eu tenho uma meta, a minha meta é cortar número X de árvores por dia. Só que para mim fazer esse trabalho, eu tenho que seguir uma série de protocolos. Se eu seguir os protocolos de segurança, eu não corto, ou seja, eu não vou bater minha meta. Se eu não bater minha meta, eu ser cobrado, eu posso ser demitido. Sim. E se eu demitir, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei fazer outra coisa. Então, a única alternativa, né, é que se expor ao risco. Sim. E no setor elétrico, ele tem enfim, né, as suas particularidades, que é isso, um acidente de trabalho no setor elétrico muitas vezes está associado à morte. Exato. Eu tive a oportunidade de entrevistar trabalhadores que sofreram um acidente, caíram do cesto, que estava realizando uma atividade de manutenção na rede elétrica, caiu e hoje está na cadeira de rodas. Eu sempre perguntava para eles se eles conheciam alguma pessoa que tinha sofrido algum acidente ou que eventualmente tinha até morrido. E era unânime nas respostas, não, eu conheço, se davam nome, não, esse daí ele pegou,
sem querer ele colocou a mão no fio, acabou que se acidentou, e enfim. Então, é um processo que vem se intensificando, né? Inclusive, E não só isso, vem degradando. Né? inclusive é comentar, Javier, até assim, eu sou professora de um curso de enfermagem, né? E sou enfermeira, e a enfermagem, por exemplo, a terceirização vem se intensificando também, né? No trabalho do home care, em que você convoca ali um profissional, ele vai em casas variadas, vai prestando atendimento, principalmente a idosos, como cuidadores, salários extremamente baixos, com uma certa desproteção de equipamentos, nem sempre ofertados, aquela situação assim, sem proteção, afastamento por saúde, aquela situação assim, até na enfermagem isso chegou. E eu até é importante, eu sempre tenho a necessidade de comentar isso, porque eu acho que uma das profissões mais precarizadas na pandemia, na verdade ela já é muito, mas na pandemia, assim, revelou totalmente, é a própria enfermagem, né? Os trabalhadores da enfermagem, que contraditoriamente são os que estão na linha de frente da Covid, né? Sempre vou repetir aqui, e, infelizmente eu repito isso, poderia ser diferente, mas nós somos o país com o maior número de profissionais da enfermagem mortos no mundo. É aqui onde morrem mais profissionais assim, dessa área. Então, mostra que aquele que cuida na Covid, né, é o que está sendo mais desprotegido, mais desvalorizado. Inclusive, no governo atual, houve um pedido de pagamento de indenização por trabalhador morto ou afastado permanentemente pela Covid. E o presidente fez uma barreira, né? Negou esse processo, depois lutaram por ele e conquistaram. Mas ele foi negado. Então, nós temos um movimento aí político de muita destruição das condições dos trabalhadores, né? Até cito aqui, voltando aqui à questão da uberização, eu estava olhando aqui um conceito nos artigos que eu estava lendo, e ele diz assim, a uberização é o quê? São poucas empresas concentrando mercados específicos, então é aquilo até que a gente vem conversando no Mente Aberta, o fortalecimento dos monopólios, dos oligopólios, né? É a ausência de qualquer responsabilidade ou obrigação com relação aos trabalhadores, que são chamados de parceiros cadastrados. Né? E olha qual que é a contradição. A empresa depende inteiramente deles. A empresa só se move pelo trabalho vivo desses homens e mulheres que estão fazendo isso, e eles são considerados aí... não temos responsabilidade sobre eles, né? E aqui eles comentam muito também uma coisa que me chama a atenção, porque assim, quando a gente pensa lá nos tempos modernos, você tinha um supervisor que ficava ali em cima dos trabalhadores, né? Nessa flexibilização do trabalho, nessa acumulação, dessa flexibilização atual, né? A gente tem um controle dos trabalhadores, por exemplo, por meio dos aplicativos, né? Essa análise que eles fizeram eu achei muito chocante, né? Você isenta a empresa da avaliação, porque você avalia só o entregador. É como se a empresa ela se isenta até da qualidade. É assim, não, se vocês estão reclamando, eu vou brigar com o trabalhador que levou a nota baixa. Isso é um absurdo. Ele está fazendo o trabalho dele, né? A empresa se isenta da própria avaliação. E a única coisa que ela recebe é o gerenciamento do aplicativo, da patente ali e da lucratividade, né? Eu li aqui que eles ganham entre 20% e 30% da corrida. É muito pouco, né? É muito pouco, é muito... Olha, é uma situação assim, eu moro num local que eu vejo entregadores o tempo todo, eu moro na frente de uma avenida movimentada e os entregadores, assim, o tempo todo, uma coisa que me chama a atenção, eles param também em ruas, calçadas, quaisquer, assim, não tem um local para ele descansar, para ele esperar a próxima corrida, né? Uma situação muito precária, assim, muito difícil, né? Eu achei muito, enfim, né, mais uma vez, agora que a gente finalmente lembrou o nome do filme, onde tem essa figura realmente da pessoa que acompanha ali, do fiscal, se a gente pode assim dizer, né?
Hoje em dia isso de longe não é mais necessário, né? Você coloca você coloca um aplicativo que apita e que te dá bônus e que não é necessário mais essa coisa. Aham. Você estabelece metas. Tem uma colega no nosso grupo de estudo aqui que ela estuda trabalhadoras mulheres que são motoristas na Uber, Aham. e ela adiantou um artigo que ela vai publicar em breve, que ela vai trabalhar uma ideia que é muito bacana, que é a gamificação do trabalho. Nossa. O que seria isso? Que é uma ideia de que o trabalho, sobretudo o trabalho da Uber, o trabalho de plataforma, ele se tornou um grande videogame, ele se tornou uma grande... Porque é isso, você tem as estrelas, né, que você pontua, caso você atingir um número de entregas por dia, a partir daquele número, Uhum. você ganha o ponto. Se você não tiver, enfim, se você for uma pessoa que está ali todo dia trabalhando, você automaticamente recebe mais corridas, Sim. né? Então, não é mais necessário, é isso, o aparato tecnológico, ele dá conta de garantir as taxas de lucro, isso é, como você disse, né? A, o, o Galo ele mostra em uma das entrevistas dele, ele está conversando com um colega de trabalho e ele mostra o aplicativo e fala assim, cara, como é que eu vou fazer uma corrida? Era para ganhar 2,50, uma Nossa. corrida de 5 quilômetros. E aí ele fala, sabe, qual que é a condição disso? Não tem... Mais uma vez, né, o professor Ricardo, ele defende, né, que esse capitalismo de plataforma, esse trabalho de plataforma, por mais que ele seja vendido como aquilo que é de mais avançado, de mais tecnológico Aham. no mundo, na verdade ele tá muito mais próximo da protoforma do trabalho, né, daquela do trabalhador. Isso aqui é bom fazer uma ressalva, cada um com seu tempo histórico, isso é mais uma provocação que ele coloca, Aham. né, de tipo, que raio de empreendedor é esse que trabalha 16 horas por dia, né, que tem que muitas vezes que fazer turnos e enfim, né, a gente que trabalha com esse tema, sempre quando tem a oportunidade de estar conversando com um trabalhador, e é unânime isso. Eu trabalho 7 vezes na semana, eu Aham. trabalho 10 horas por dia. Alguns ainda, alguns ainda eles estão num nível tão preocupante, assim, que eles não têm nem o próprio carro deles. Exato. Eles alugam o carro, ou seja, eles começam a semana devendo, não sei, R$ 1.000 de aluguel de carro, e primeiro eu tenho que trabalhar para conseguir pagar esse aluguel, e depois para conseguir tirar alguma coisa, Exato. né? Já tive a oportunidade de conversar, né? E sempre assim, e sempre muito curioso, falando com esses trabalhadores olha, e essa coisa de empreendedor, o que você acha, né? Aham. Enfim, qual que é a tua opinião sobre isso? Ele falou, cara, isso daí é coisa para vender, eu não sou empreendedor nada, eu sou um trabalhador, se eu pudesse ter CLT, eu queria ter CLT, Aham. mas se eu pudesse ser um empreendedor, como a gente conhece, ter uma empresa grande, eu queria, mas aqui não, eu vendo aqui eu tô dia após dia em um trabalho que, mais uma vez, é precarizado, Sim. né? O número de assaltos é bastante grande também, esses trabalhadores estão vulneráveis, e sem nenhuma garantia, né? Recentemente eu conversei com um motorista de aplicativo e ele utilizava só o A99. Sim. Eu perguntei para ele por que ele não utilizava Uber e ele disse, não, cara, eu fui tiraram a minha conta, eu não tenho mais vínculo, Sim. muitas aspas aqui, Aham. vínculo com a Uber. Eu falei, mas o que aconteceu? Né? Ele falou, eu tive um problema com o cliente, enfim, me desligaram. Eu falei, mas e como que foi, né? Você pôde, você negociou, Aham. enfim, houve uma troca, né? Você pôde se defender? Ele falou, não, cara, um dia apareceu uma mensagem da Uber aqui me avisando que que eu não podia mais fazer corrida, que a minha conta tinha sido desvinculada e que, enfim, não tinha mais o que fazer. E aí eu perguntei para ele, falei, nossa, mas
né? Você entrou com algum recurso, Aham. podia. Falou, não, você tinha que entrar com suporte, você só falava com o robô, você só colocava, preenchia uma tabela e ia colocando os pontinhos. Eu falei, mas isso resolveu alguma coisa? Ele falou, não, até hoje eu não trabalho mais na URGS, Aham. né? Eu trabalho só na 99. E aí eu fico imaginando, né? O peso disso para a saúde mental desse trabalhador, né? Pensar que é uma pessoa que está ainda... que se antes ela trabalhava em 2 aplicativos, agora ela está trabalhando em um, ela vai ter um número reduzido de corridas, Exato. ela vai ter que trabalhar mais para pagar suas contas, para poder alugar o carro na semana seguinte, para continuar trabalhando, né? E, enfim, reflexo disso é o adoecimento quase que a gente pode brincar com o título aqui, né? A pandemia enfim, da degradação da saúde mental, da saúde do Sim. trabalho, Inclu que são trabalhadores cada vez mais expostos e cada vez mais doentes, né? Isso que é importante frisar. Inclusive, eu queria fazer uma contribuição nesse sentido, pensando na linha de pesquisa em saúde mental relacionada ao trabalho, né? Gosto muito das obras da Edith. Nós temos vários grupos aí, vários nomes trabalhando a saúde mental relacionada ao trabalho. Gosto das colocações do Dejour também, né, do francês Dejour. Então, inclusive, eu estou com um livro do Javier que ele me emprestou. Toda vez eu falo isso para ele, eu tenho que devolver esse livro para o Javier. Estou segurando o livro, porque eu ainda estou lendo o livro. Mas eu gosto assim, as análises são muito interessantes e eu tenho estudado o fenômeno, né, repito, o fenômeno do presenteísmo, que é ir trabalhar estando doente. Tenho feito pesquisas nessa linha do presenteísmo com domésticas, com trabalhadores da enfermagem, com professores também. Então, em termos de mundo, tudo que você falou do mundo do trabalho, né, olhando agora para os impactos na saúde mental, nós pensamos então no presenteísmo como um fenômeno assim radicalmente presente. Muitos trabalhadores vão doentes trabalhar, por quê? Porque eles já não têm mais direitos que os resguardem de assim, eu não vou ficar em casa e meu salário está mantido. Não. Se eu não vou e eu ganho por produção, eu perco o salário. Então o presenteísmo se intensificou muito na informalidade. E nós temos também, como adoecimento, a questão da saúde mental, né? Ela está entre as 3 primeiras causas de afastamento, né, relacionado ao trabalho. Há os transtornos de ansiedade. O Brasil, como o primeiro país no mundo com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade, né? A ansiedade e a depressão presentes aí e relacionadas ao mundo do trabalho. E eu gosto de citar, né? Eu assisti uns documentários que revelam muito isso, assim. Não sei se você assistiu Indústria Americana. Fantástico. O Indústria Americana nossa, eu achei assim muito fantástico para entender essa nova conformação das empresas, das indústrias, né? É chocante a cooptação aquilo que o Giovanni Alves, professor da Unesp em Marília, fala muito nas obras dele, né? A captação da subjetividade dos trabalhadores, como eles vestem a camisa das empresas, né? E naquele documentário, e tem um outro também, não só esse, mas tem um outro que me chama a atenção, é o custo verdadeiro. Acho que é The True Cost, uma coisa assim. Que fala sobre a indústria têxtil no mundo, né? Os acidentes, o adoecimento emocional desses trabalhadores. Então, assim, a saúde mental, ela está extremamente degradada. Lembro também de uma reportagem daquele grupo de trabalhadores acho que é da Foxconn, ou alguma empresa de tecnologias, que eles teve um ano, não sei se foi 2010, em que houve o maior número de suicídios relacionados ao trabalho. Né? Parece que na mesma empresa, e eu não sei se é esse exatamente o caso, mas houve um caso que até o antigo dono da Apple, esqueci o nome dele, que ele faleceu. Como que ele? Steve O Steve Jobs. Jobs. Eles comentaram assim, a empresa que está lá na China produzindo celulares, né,
18 casos, sei lá, 10 a 15 casos de suicídio em um ano na mesma empresa. E aí a resposta do Steve Jobs foi assim: mas se você fizer a proporção do número de trabalhadores, só 18 cometeram suicídio, né? Querendo usar a matemática ali para falar que era um número ínfimo. E aí a pessoa respondeu matematicamente de forma inteligente: não, você não está entendendo. Na mesma empresa, a proporção é gigante, né? Ela não é ínfima. E sem contar que são vidas, né? São vidas de trabalhadores ali perdidos, né? Vidas perdidas. Então, o capital, de fato, é uma descartabilidade enorme. Eu já estava conversando com meu marido, a gente estava até discutindo assim. Eu falei, cara, João, a gente é mais maltratado que as máquinas, quase. Porque, assim, se uma máquina quebra, você manda a bichinha para o conserto, né, volta. E o trabalhador quebrou, substitui. Você não é mais útil para mim. Então, assim, não é fácil, mas aí fazendo uma ponte agora para a gente tentar pensar em coisas boas também, que eu acho que não dá para ficar só no fatalismo, né? Eu acredito que está na mão dos trabalhadores a própria mudança. Ela vai partir dali, porque de cima ela não vai partir de jeito nenhum. Não. Né? São conservadores porque querem conservar a situação como ela está. Está conveniente para eles, né? E aí, fiz umas anotações aqui sobre a obra do Antunes, e ele traz, né, o trabalho, embora seja espaço de sujeição, sofrimento, desumanização, adoecimento e precarização, o trabalho também é espaço de sociabilidade, e aqui vem o de jure, de construção de laços de solidariedade, de impulsão para a rebeldia e de anseio por emancipação. Então, o trabalho, ao mesmo tempo que ele nos oprime, ele também sacode ali a realidade do nosso contexto e faz a gente pensar, né? É isso que me dá esperança. Não sei o que você acha disso. Não, eu concordo plenamente. Enfim, eu acho que parar de falar um pouco de morte, vamos falar de alternativa e daquilo que está sendo feito. Tem uma frase do Lenin, que é uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, né? Que não existe liberdade sem a superação do trabalho, da submissão do trabalho sob o jugo do capital. Né? Então é exatamente o que você falou. O trabalho ele pauperiza, ele precariza, ele degrada, mas ao mesmo tempo ele permite criar laços de sociabilidade, laços de identidade, né? Então, eu acho que, ainda assim, se tratando de tudo que está sendo, enfim, da reconfiguração da vida na pandemia, eu acho que movimentos como o break dos apps, que foi o movimento de greve dos trabalhadores dos aplicativos, eu vejo aquilo como uma forma. Eu fico muito entusiasmado quando eu vejo aquilo, que é isso, né? Um dos grandes debates da sociologia do trabalho é como vai se dar a representatividade desses trabalhadores, né? O enfraquecimento dos sindicatos, e quando não é só enfraquecimento, é a extinção dos sindicatos. Então, como que vai se criar esses laços? E é no dia a dia, na circulação que eles têm nos seus espaços, nas suas formas de sociabilidade, e que vão criando isso, que de fato não pode descartar isso. Houve um movimento houve propagandas da iFood querendo mostrar como que enfim, que não era nada daquilo. No dia que foi a greve, houve disparado vários cupons de desconto, enfim, incentivando o consumo. A gente for falar, por exemplo, a gente tem um momento de eleição municipal, né? E, enfim, Ribeirão Preto, Campinas, está dentro do terror que é o interior interior do estado de São Paulo, onde o mais atrasado politicamente significa. Mas eu gosto de pensar o exemplo de São Paulo, por exemplo, né, com o Guilherme Boulos, que é uma liderança de um movimento que é enorme, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que está muito próximo do movimento dos Trabalhadores Sem Terra,
dos trabalhadores da periferia, Uhum. dos trabalhadores de aplicativos. Então, eu acho que, enfim, a gente tem que ser muito cuidadoso e muito crítico no nosso diagnóstico daquilo que a gente percebe enquanto, enfim, pessoas se propõem a pensar o mundo do trabalho e que as coisas estão se mexendo, né? Uhum. Eu não, enfim, eu não sou, eu não, apesar enfim, de tudo, eu vejo com muito bons olhos algumas coisas, assim. Eu acho que quando a gente entra em contato, enfim, estou com amigos em campanha para vereador, conversando com trabalhadores, há uma demanda por mudança, e essa mudança não é uma mudança fascista, não é uma mudança que precariza, ao Aham. contrário, é uma mudança que exige laços de criar uma comunidade, de gente que está cansada de tudo isso, né, de dia após dia ouvir que o seu trabalho vai te levar, enfim, se você trabalhar, acordar cedo e trabalhar todo dia, aquilo vai te levar para o, enfim, você vai ser um grande empresário, um grande Aham. empreendedor, mas que na verdade a realidade, a análise concreta da vida fala que não, que enfim, eu só estou exposto, pessoas próximas a mim estão morrendo, estão sendo contaminadas, estão morrendo no trabalho. Então, eu vejo com, apesar, e aqui, tomar um cuidado com isso, né? Tem muita coisa boa sendo feita, Sim. tem muita gente comprometida com a alternativa, Uhum. gente muito séria, preocupada com esses trabalhadores, e que eu acho que, enfim, sem dúvida, o Mente Aberta ele vem contribuindo também. A gente teve a participação aqui enfim, de professores, de gente que vai estudar o mundo das artes, que estuda a educação, no meu caso agora fazendo a contribuição com o mundo do trabalho. Aham. Semana passada teve uma live muito bonita que foi com a Sara, Sim. né, que é uma mãe Aham. trabalhadora, doméstica. Então, eu acho que é exatamente nesses espaços onde a gente cria, a gente pensa junto, e que do jeito que está, não dá para consertar aquilo que não tem conserto. Aham. E, e enfim, mais uma vez retomando a frase do Lenin, é pelo trabalho que haverá emancipação, só que essa emancipação ela não é na forma do trabalho subjugado ao capital. Exato, Javier. Isso que você comenta, isso me faz pensar duas coisas. Gosto muito da. Aqui eu estou olhando para a saúde mental ainda, né? Mas tem a ver com o mundo do trabalho. O Dejur fala assim: um dos fatores mais protetivos de fortalecimento da saúde dos trabalhadores são os laços de solidariedade no trabalho. Né? E aí ele vai discutir. Aqui não é a equipe vestir a camisa, isso é captura da subjetividade dos trabalhadores, isso é outro processo. É quando os trabalhadores se unem frente à opressão que eles vivem. Né? E eu acho que o que vem fragilizando muito é justamente essa perversidade do capital de capturar a subjetividade, de levar oprimidos ali, proletariados, a eleger elites, né? O que está acontecendo? Nós estamos elegendo os nossos próprios opressores, né? Não Sim, consigo não voltar ao grande Paulo Freire, que não pensa só educação, era um verdadeiro ali filósofo, sociólogo, que ele fala, né? O opressor oprimir o oprimido, a gente sabe que é óbvio. Agora, por que, que o oprimido oprime o oprimido? Por que, que o oprimido deseja ser o opressor? A nossa emancipação está aí. O que está acontecendo, né? Eu vou te dizer que o que eu mais fico perplexa assim, é de ver trabalhadores defendendo reforma trabalhista, é, ver aposentados humildes que não têm têm uma vida difícil defendendo reforma da Previdência. Aí você pega um cara da informalidade, sofrendo pra caramba na luta, defendendo que o serviço público tem que acabar, né? Não chega nem a pensar numa reformulação, numa melhoria do sistema. Não, é acabar, ponto final, né? Que ponto nós chegamos? Por que, que muitos trabalhadores estão se destruindo? Quando eu penso isso, eu fico muito perplexa. Assim, é o meu ponto de angústia esse.
Mas, ao mesmo tempo, eu me reporto a movimentos muito interessantes que ainda existem. E eles têm força. Por exemplo, os Sim. movimentos nacionais das trabalhadoras domésticas. Graças a elas, a essas mulheres, que leis foram criadas, né? Apesar de toda a opressão, elas conquistaram isso juntas. E aí eu penso também na minha coleta de dados do doutorado, eu sentei com um grupo de catadores na minha casa, e aí eu mostrei uma foto para eles, e na foto eu mostrei o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Escravos em Brasília, por volta ali de 2010, 2012, acho que foi. Um movimento de milhões, de, tipo assim, milhares de trabalhadores, e eles olharam para mim e falaram assim: oi, você está falando que essa galera que eu estou vendo na TV, lá em Brasília, são catadores como eu? Eu falei, sim, existe o Movimento Nacional dos Catadores. Ele quase começou a chorar. Eu não acredito que existe um movimento. Eu achei que eu vivia sozinho. Então, assim, o laço de solidariedade no trabalho, a gente precisa se olhar enquanto proletariado. E é interessante, né? O Capital chama o infoproletariado de microempresário, né? Colocando na cabeça dele que ele está no nível do empresariado. Jamais empresariado é heterogêneo. Nós somos proletariado falseados de microempresários. Né? As empresas fechando. Aqui a Gabi colocou, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Perfeito. Perfeito, é isso. O cerne do que eu falei do Paulo Freire ele é sintetizado nessa máxima dele. Né? Então, assim, o que está acontecendo com esse Brasil, hein, Javier? Meu Deus, aí tinha que ter outra Ah, live. Tinha que ter outra não live. tinha. Meu Deus. Não, enfim, eu acho que são os desafios de se viver numa sociedade que, enfim, foi forjada no trabalho escravo, que não teve nenhuma preocupação com a reposição dessa grande parcela da classe trabalhadora no mercado de trabalho, que é profundamente marcada por relações de violência, Uhum. de golpes, né? A democracia brasileira é uma coisa muito, enfim, a democracia, sei lá, a gente tem um contato com pessoas que é mais velho que a democracia no Brasil, Uhum. né? Isso não é difícil. Exato. E então eu acho que o desafio é grande, o desafio ele é muito grande, mas como você coloca o exemplo dos catadores, eu acho que a saída é essa. A saída não é individual, ela é coletiva, ela vai se dar na construção, né? E essa construção é isso, ela é complexa, ela é, enfim, os desafios serão grandes ali. Você tem, enfim, você tem todo um movimento. O Christian Laval e Pierre Dardot são dois sociólogos franceses, eles têm um livro que é a razão neoliberal, e eles vão dizer que o neoliberalismo ele é muito, apesar dele não ter conseguido salvar o capitalismo das suas crises, Uhum. ele propôs uma mudança ideológica na qual ele se reproduz ainda. Uhum. Que é isso, você não se reconhece mais enquanto trabalhador, você não se reconhece enquanto trabalhadora, agora sou eu que devo, enfim, tudo aquilo que eu faço, todo o meu trabalho, ele é fruto direto do que eu faço, então se a pessoa não, enfim, se ele não me acompanha, é porque acontece alguma coisa com ele, Uhum. ou com ela. E, enfim, e desde a aprovação da reforma trabalhista, agora enfim, com essa tragédia na presidência da República, a preocupação em incentivar ainda mais essas formas de relações precarizadas, né, que é institucionalizar a precarização, né, com carteira verde e amarela, enfim, né, teve até falas no sentido de, mas qual que é o problema da criança? Eu lembro que ele falou alguma coisa sobre trabalho infantil no sentido de, mas eu trabalhava lá, Uhum. sabe, umas coisas que às vezes a gente respira, surta e volta. Não tem, não tem, eu brinco que falo que assim, o presidente ele é responsável
talvez os piores momentos da minha saúde mental na pandemia. Aham. Né? E por isso faz com que eu odeie ele ainda mais. Mas Inclusive, até eu comento isso também com o João, é até uma estratégia de enfraquecimento, né? As aberrações vão tirando a nossa energia, a nossa sanidade, a ponto da gente se entregar apenas à nossa vida particular, não ter forças mais para se unir. Embora, assim, ainda eu fico muito feliz nos últimos tempos, eu falo que eu tenho momentos de esperança, assim. Eu oscilo com momentos de esperança e um niilismo, assim, que eu torço pro mundo acabar, explodir tudo e eu vou junto, não tem problema, né? Mas, assim, por exemplo, eu vejo aquele Black Lives Matter. Você vai falar, caramba, mas aquilo acontece há tanto tempo, é verdade, é verdade. Enfim, é triste, de qualquer jeito, há muita injustiça nesse assunto. Mas, assim, se acontecer aquilo de novo, nós vamos quebrar a cidade. É fantástico. Nós vamos quebrar, entende? Movimento feminista, o papel do movimento feminista. O Robinho? Não. Nós vamos quebrar tudo. Até ele falar, não vou mais ser contratado. Agora, os trabalhadores, né? Nós somos uma classe tão heterogênea, tão múltipla, precisamos nos unir, né? E nos reconhecermos como oprimidos, proletariados, que precisam se unir, que precisam reclamar, que precisam dizer, e não eleger mais o que nós temos, quem nós temos colocado no poder, porque... Olha, eu vou falar, como que um trabalhador faz compra no mercado? Eu fico pensando o que esse dólar virou. Uma coisa que tem me revoltado muito, né? O Brasil, ele 2019 e 20, né? Foi começar esse governo, nós voltamos aos anos 80, 90, que é os que eu lembro, que assim, viajar de avião, ter um iPhone, era para poucos. Entrar na universidade pública, era para uma elite desse tamanho. Eu era uma medíocre que queria galgar aquele espaço ali. Tivemos tempos ali de mais acesso, agora a gente retrocedeu absurdamente, absurdamente. Isso afeta o trabalhador demais, né? Mas enfim, temos só 3 minutos aqui, Javier, só para eu te avisar, quero te deixar as palavras finais, porque eu estou meio nervosa hoje, eu já falei demais. Não, imagina, eu acho que é isso. A gente, mais uma vez, te agradecer ao convite, dizer que eu estou à disposição para, enfim, fazer outras conversas, a gente pensar em outros temas. Parabenizar mais uma vez toda a equipe do Mente Aberta, que esse é um trabalho importantíssimo que vocês, e que é um trabalho que não começou hoje, né? E sempre buscando pensar na classe trabalhadora e nas suas mais diversas formas. E que, enfim, a saída ela é coletiva, é melhor errar no coletivo do que acertar sozinho. Então, os desafios são grandes, mas a gente está aí enfim, essa atrocidade vai passar. Passou no Chile, na Bolívia, agora nos Estados Unidos e vai chegar aqui e isso vai estar lá nos livros de história como a parte mais, talvez a segunda parte mais triste da história do Brasil. Então, mais uma vez, obrigado, foi um prazer. Mandar um abraço para todo mundo que assistiu a gente. Verdade, um abraço para todos. Comentou. E deixar aí uma mensagem final também, Javier, porque assim, só para finalizar, quando eu lembro de assistir filmes, de ler reportagens, de você ver aquela juventude dos anos 60, de você ver bandas como Beatles escrevendo músicas de protesto, músicas... e aí eu fico pensando, gente, o que aconteceu com essa juventude? Às vezes dá uma tristeza de falar, mas que juventude conservadora, o que está acontecendo, né? A minha geração é uma vergonha. Não, mas aí o ponto que eu quero chegar eu falo sempre assim, João, sempre, eu falo pro meu marido, há sempre os remanescentes, calma. Tem aquela frase eu faço uma deturpação aí, porque ele é muito maior do que eu vou falar, mas o Guimarães Rosa, né, ele fala assim, ó, o diabo, ele é óbvio,
ele grita, ele faz o que ele quer. Mas Deus aparece ali na esquina. Ele aparece ali de fininho. Ele faz uma brincadeira assim do bem e do mal, né? Dessa luta de forças que existe, que nos rodeia. Eu ainda acredito nisso. Por mais que a precarização está gritando, há muitos e muitos insatisfeitos em suas casas, só precisando unir essas forças e mudar as coisas, né? Então temos que seguir com esperança, com espírito de juventude mesmo, com espírito de mudança, né? Sim. Mas é isso. Vou deixar essa papo na mão. Mas é isso. Obrigada, Javier. É um prazer ter você aqui. Foi muito bom esse papo. Era para ser pessoalmente, né? Fazemos online por causa da pandemia. Torcer para isso acabar também. Agradecer a Mas ano que vem a gente está lá em Uberaba, com certeza. Amém, se Deus quiser. Então tá bom. Grande abraço, obrigada a todos que participaram. Até mais. Imagina. Até.